Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que vão ouvir esse vídeo, né? Eu vou ler aqui a palavra e depois dar uma explanada nela, que o tempo é curto, né? E diz assim a palavra: contraste entre a sabedoria e a loucura. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já abateu os seus animais e misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa, já ordenou as suas crias e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de incenso diz: vinde e comei do meu pão e bebei do meu vinho, que tenho misturado. Deixai a insensatez e vivei pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor atrai afrontas contra si. E o que corrige o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreças. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em doutrina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Por quê? Por meu intermédio se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te aumentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio. Se fores escarnecedor, só tu o suportarás. A mulher louca é alvoroçada, simples e ignorante. Assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira nas alturas da cidade, e põe-se a chamar aos que vão pelo caminho e que passam reto pelas ruas, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Mas não sabe que ali estão os mortos, os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então aqui fala da sabedoria, né? E a sabedoria, ela contrasta entre a sabedoria e a loucura, porque a sabedoria, ela, se não souber administrar, porque tem a sabedoria e a inteligência, as duas são ligadas. E a pessoa acaba fazendo loucura, né? Fazendo coisas erradas, se não souber. Vai usar a sabedoria para fazer coisas erradas. Então essa é a loucura. Está falando a palavra. Perdão que deu um ensino. Era o intuito de pregar. Mas então a sabedoria já edificou sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Aqui fala a sabedoria, é como se ela fizesse tudo isso, mas a sabedoria, ela, na realidade, ela existe antes da fundação do mundo. Bom, eu li esse pedacinho aqui, esse trecho, mas vou ler um outro aqui que eu vou ministrar, esse outro aqui, mas esse aqui também faz parte. Diz assim: as origens da sabedoria. O Senhor me possui no princípio de seus caminhos, desde então
e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismo, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de água, antes que os montes houvessem assentando, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o próprio pó do mundo. Quando ele preparava os céus, ainda estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava o mar e o seu limite para que as águas não transpassem a sua ordem, quando estabelecia os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto, era cada dia a sua delícia, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi, porque bem-aventurados são os que guardam os meus caminhos. Ouvi a correção e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, esperando as minhas portas cada dia, esperando junto da minha entrada. Porque o que me achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Olha aí. Todos que aborrecem a sabedoria amam a morte. Então fala aqui da origem da sabedoria. Eu li esse trecho aqui porque já ele entra junto aqui. Eu até esqueci de ler esse aqui primeiro. Mas você veja que a sabedoria, ela existia juntamente com o Pai, juntamente com Deus. Quando o Senhor fez a face da terra, o abismo e tudo quanto neles há, a sabedoria estava junto. E a sabedoria, diz a palavra, ela era a delícia do Senhor, porque a sabedoria era o arquiteto do Senhor, das todas as coisas, e o Senhor se regozijava na sabedoria. Então, e ela foi ungida, olha, desde o princípio, aliás, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então a sabedoria, ela provém de Deus, a sabedoria, ela provém de Deus. E por isso que ela fala, a sabedoria estava com Deus no princípio, antes de Deus formar o mundo, tudo que neles há, ela estava com Deus, ela é a essência do próprio Deus. A sabedoria, que o povo não sabe, é a essência do próprio Deus. Então por isso que ela fala que estava com ele, porque ela é a essência do próprio Deus. Então, a quem busca a sabedoria, no caso, né, busca a sabedoria e não usar para o mal, que ele está falando aqui na outra parte, então ele será um homem sábio, prudente, e quando ainda não sabe as coisas direitas, mas a sabedoria lhe dá entendimento das coisas que ele precisa fazer. A própria sabedoria, que é uma essência de Deus, ou seja, um atributo de Deus, né? Mais correto seria a sabedoria é um atributo de Deus. Quando ainda não havia abismo, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de água, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos solteiros eu fui gerada. Quer dizer,
ela existia já, mas que ele fala que ela existia da eternidade, já na eternidade junto com Deus, quer dizer, é o que eu estou falando, aliás, é a essência, é um atributo do próprio Deus, a sabedoria. E a sabedoria é irmã da inteligência. Só que a inteligência o homem adquire num banco de escola, de faculdade, né? Para ser inteligente ele tem que estudar. Agora, a sabedoria ela provém de Deus. Esse Deus dá ao homem que pede para ele sabedoria. Eu pedi para o Senhor, eu orei, jejuei, pedi a sabedoria, e o Senhor me concedeu sabedoria. Eu fiz que nem Davi e Salomão, eu não pedi bens materiais, mas o Senhor disse para mim, você está fazendo, meu filho, igual falou o meu servo Davi e Salomão, mas eu acrescentei a eles também, além da sabedoria, acrescentei bens, eram os homens mais ricos da face da terra da época, e estou concedendo para você a mesma coisa que Davi, e você hoje é o meu Davi, o Senhor fala comigo, eu estava orando, né? E você é o meu Davi hoje, não só aqui no Brasil, toda a terra. Eu tenho coisas grandes para você, é que você não sabe, mas eu tenho coisas grandes para você. Você vai se surpreender o que eu vou usar em você nesses últimos tempos. Então, a sabedoria, temos que buscar a sabedoria, né? Mas isso tem que buscar em Deus, tem que se pagar um preço de oração, jejum e pedir ao Senhor, e Ele vai conceder. E a sabedoria, ela gera a fé em nós. É que Davi, tudo ele recebia pela fé, ele falava, Senhor, olha, eu preciso assim, 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 e Davi, então eu faço a mesma coisa, eu peço sabedoria, mas peço que da maneira que o Senhor abençoou Davi, abençoou Salomão, eu peço para ele me abençoar, para que eu possa, e me dê sabedoria para mim administrar o que ele me pôr na mão, né? E aí entra a sabedoria e a inteligência junto, porque até a inteligência também faz parte, né? As duas são irmãs. Então assim, antes que houvesse tudo que o Senhor fez, a sabedoria já estava com Deus, pois é um atributo de Deus, uma essência de Deus, um atributo de Deus. Então, por isso que a sabedoria nós temos que buscar, temos que orar, jejuar e pedir sabedoria. Aí Deus vai conceder sabedoria se você estiver de acordo com a palavra, de acordo com a vontade dele. Hoje Davi era segundo o coração dele, segundo o coração de Deus. E eu falo, Senhor, que meu coração seja segundo o teu coração, e que o Senhor viva em mim e eu morra para esse mundo, para o pecado, para as coisas do mundo, e que o Senhor cresça e que eu desapareça, eu diminua. A gente tem que ser humilde em todo o tempo, não é para se aparecer. Tem gente que gosta de usar título e coisas tal, e sabe, mas Deus está vendo a soberba do coração dele, que é ser soberba, quando o cara quer ser tanta coisa que não é nada às vezes. Às vezes, que na palavra fala, é um pobre, cego e nu. Então, nós precisamos buscar em Deus a sabedoria, porque você veja, ela estava com Deus quando ele preparava os céus, ainda estava eu, quando traçava os horizontes sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes dos abismos, quando fixava o mar em seu limite para que as águas não transpassassem a sua ordem, quando estabelecia os fundamentos da terra. A sabedoria já estava com Deus. Que eu já falei e vou repetir, era um atributo de Deus, a sabedoria é um atributo. Então, antes de tudo se formar, antes de se fazer tudo, ela estava com Deus. E Deus se regozijava na sabedoria, porque era o arquiteto de Deus, sabedoria era o arquiteto de Deus, porque Deus se alegrava na sabedoria. Então, nós temos que buscar a sabedoria e nos alegrar com a sabedoria como fez o Pai, para que nós sejamos
bem-sucedidos nesta terra. Não levamos nada aqui, não, mas podemos comer o melhor desta terra e viver melhores dias do que outras pessoas que estão titubeando para cá, para lá e para cá, em cima do muro, para lá. Não, nós temos que ter firmeza. Um homem não pode ter duas palavras, meia palavra, tem que ser uma só palavra. E porque não existe duas verdades, existe somente uma verdade, nem meia verdade e nem duas verdades, existe uma só verdade. Então assim, temos que buscar, temos. E diz assim: regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Olha, a sabedoria se enche de prazer com a sabedoria com os filhos dos homens. Ela se alegra com os filhos dos homens quando buscam a sabedoria, né? Porque ela tem prazer de habitar com aquela pessoa que realmente busca a sabedoria, e que Deus então libera a sabedoria para a pessoa. Porque não é assim, eu estou pedindo a Deus sabedoria, mas pedi, todo mundo fosse por isso, todo mundo pedia, todo mundo estava com a sabedoria. Não, é poucos que têm sabedoria, poucos. Eu não sou melhor que ninguém, não sou mesmo, mas eu paguei um preço, estou pagando um preço para que Deus me abençoe. Para que não abrir da minha boca, por exemplo, antigamente eu pregava poucos textos na Bíblia, coisa e tal, mas quando eu busquei mesmo, entreguei minha vida a 100% a Deus e que busquei a sabedoria, Deus me concedeu a sabedoria agora há pouco tempo, não faz muito tempo não. E então, a gente vê uma diferença muito grande. Aí você pega a Bíblia de qualquer texto e você lê, na hora já a própria sabedoria nos dá entendimento, pela sabedoria nos dá entendimento da palavra, porque o trabalhar do Espírito Santo, ele trabalha mais tranquilo na pessoa que busca a sabedoria, né? Gente, já acabou, não dá tempo de pregar muito não, né? Mas o tempo aqui é assim mesmo, a gente não pode ultrapassar, né? Porque eu tenho que fazer assim umas pregação bem sucinta, né? Porque não ultrapassa o tempo, você tem que ter uma meta de tempo, né? Bom, vou fazer uma oração agora. Soberano Deus eterno Pai, Tu és soberano sobre os céus e a terra, o Senhor é quem dá sabedoria, pois a sabedoria, Senhor Deus eterno Pai, pertence a Ti, é um atributo de Ti, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, em toda a face da terra, das nações, tribos, línguas e povos. Toca nos corações daqueles que estão enfermos, doentes e Senhor Deus, precisando de libertação. Toque agora, Senhor, onde é que esteja pessoas precisando de cura e de libertação, sejam tocados por Ti, Senhor Espírito Santo, em toda a terra, e sejam curados, libertados e sarados, em nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo que seja para a honra e glória, o nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém.